Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muito, muito legal, uma grande satisfação voltar a conversar com Fabrício Iqueda, diretor global de fraude e compliance da FICO. Puxa, Iqueda, nós já tive a oportunidade de estar em eventos com vocês, conversei várias vezes com a FICO. Muito obrigado pela oportunidade de fazer um refresh desse assunto tão importante. Tem muita coisa para a gente dividir com as pessoas aqui hoje, não é isso? Com certeza, é um prazer estar sempre aqui, Flávio. A ideia é aproveitar esse momento e compartilhar um pouquinho do que a FICO aí tem trabalhado e tem gerado de informações aí de mercado para vocês. Ah, bom, maravilha, maravilha. Bom, a FICO eu conheço de longa data, né? Não precisamos nem mencionar aqui o tão aclamado FICO Score, índice de crédito, mas o nosso tema hoje aqui está na direção de análise de informação, análise de fraudes, né? Que é algo extremamente importante. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou pedir para a gente começar essa nossa conversa, você dando uma contextualizada. Houve recentemente uma pesquisa que vocês fizeram falando sobre esse assunto das fraudes, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, dá um apanhado dos resultados dessa pesquisa, né? O que ela apresentou de informação em termos de medos do consumidor, fraudes que mais ocorrem e assim por diante. Sim, obrigado, Ed, pela oportunidade de compartilhar isso, né? Acho que a FICO, como nós oferecemos, né, soluções para o mercado financeiro, entendemos como o mundo da fraude tem evoluído, né, nos últimos anos, pré-pandemia, durante a pandemia. Então, no ano de 2022, resolvemos, né, continuar com uma pesquisa que chamamos de pesquisa consumidor, porque buscamos realmente entender qual que é o comportamento do consumidor, né, relacionado a essa transformação digital que tem acontecido nos últimos anos. Então, essa pesquisa não poderia deixar de fora considerar o Brasil como um dos principais países para entender esse comportamento também, né? Então, em vários países que foi realizada essa pesquisa, na América Latina, considerando Brasil, Colômbia, México e Chile, né, entrevistando mais ou menos entre 1.000 pessoas de várias idades, né, em cada país. E uma das descobertas, que logicamente não é nada tão surpreso para nós, mas quando a gente compara com outros países da América Latina e com relação a outros países do mundo, é realmente a propensão que o brasileiro tem a realizar pagamentos instantâneos. A gente sabe que o Pix já tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Mas, nesse caso, uma das perguntas foi identificar o quanto que o brasileiro está propenso ou está utilizando esse serviço. E o que vimos foi que realmente 80% dos entrevistados, 80% dos brasileiros estão muito mais propensos, né, e acelerado pela pandemia, acelerado pelo crescimento do Pix, a utilizar um pagamento eletrônico. E com o pagamento eletrônico, a gente sabe que nascem novos riscos, né? Riscos de fraude, riscos de invasão de contas e outros ataques mais que possam acontecer. Bom, e nós falávamos há pouco, a quantidade, ou melhor, a criatividade dos burladores digitais aí, ela é muito grande, né? Vão surgindo variações, mas no final das contas, sempre o grande problema é o uso indevido dos dados das pessoas. E aí entra um ponto que eu quero cruzar com você. Alguém que se aproprie do dado de outra pessoa e tente fazer transações, isso é um cenário de fraude, né? E como é que isso funciona para a FICO? Como é que a integração com as empresas para que ela presta o serviço? Como é que é feita esse tipo de identificação de transação inválida, né? O que tem por trás aí? Não é adivinhação, com certeza é tecnologia. Com certeza, o uso de tecnologia avançada e inovadora, né? Acho que nós, como os brasileiros, talvez como consumidores, não temos ciência, mas provavelmente se somos portadores de algum tipo de cartão de crédito, com certeza já passou por uma solução da FICO e para nós consumidores isso foi muito transparente, não sabíamos que tinha uma solução FICO por trás, né? O que eu quero dizer com isso é a integração ela tem que ser
super transparente, ou seja, não impactar a experiência do cliente ao realizar algum tipo de transação, ao mesmo tempo performático, ou seja, não posso demorar segundos, não posso demorar até muitos milissegundos para tomar algum tipo de decisão com essas transações sendo realizadas, e ela tem que ser eficaz também no ponto de vista de identificar tentativas de fraude, né? Ou seja, naqueles 15 milissegundos, 20 milissegundos, e 15, 20 milissegundos é super rápido, é mais rápido do que o nosso piscar de olhos, né? Ou seja, nesse intervalo, eu aplicar inteligência artificial, aplicar a identificar o comportamento de cada pessoa, né? Por exemplo, se eu, como consumidor final, costumo realizar aquele tipo de transação ou não, e responder nesses 15 milissegundos se há uma fraude ou não, né? Então, a tecnologia que existe hoje, que a FICO também aplica, vem nesse sentido de deixar a vida, né, de nós como consumidores finais mais fáceis, mais transparente, mas ao mesmo tempo mais seguro. Não, isso que você falou é muito importante, porque se você tem um sistema que é tão perfeito, mas que demora 1, 2, 3 segundos, o comprador de um varejo eletrônico vai sair fora, ele vai deixar, vai abandonar o site, vai abandonar a compra. Então, o grande desafio é equilibrar o tempo curtíssimo com a eficácia, com a precisão da identificação de uma possível fraude, né? Com certeza, né? E até fazendo um pouco da analogia com a pesquisa que a FICO realizou, tem a ver com essa tolerância, né, que o consumidor final também tem relacionada a essas transações recusadas. Por exemplo, se eu estou numa loja física ou uma loja online, faço uma transação e essa transação é recusada, existe o impacto, a possibilidade de eu não utilizar mais aquele cartão ou aquele serviço. Não, com certeza. Agora, essa eficácia ela é muito importante no lado da aprovação, mas quando nega, né, quando faz a negação, é frustrante quando é um falso positivo. Comentava com você, eu pago há 15 anos um seguro de vida num cartão de crédito, 3, 4 meses atrás, do nada o banco recusou, eu fiquei inadimplente, não descobri o dia que chegou um boleto na minha casa, como boleto eu pago no cartão? E aí eu fui reclamar, disseram, não, essa transação está fora do seu padrão, né? Não, como é que pode uma coisa que você faz há 15 anos estar fora do seu padrão? Então, assim, essa tão importante quanto recusar é aceitar e não gerar o falso positivo. Isso vem de um aprendizado bastante constante, né? Pelo que você me falava que quanto mais transações acontecem, mais aprende o sistema, né? Exatamente, mais aprende o sistema, isso beneficia toda a cadeia, né? Todo o ecossistema envolvido, né? Ou seja, quando eu tenho mais transações aprovadas, mais produtos financeiros, mais serviços são oferecidos, isso favorece não somente o consumidor final, favorece a instituição financeira por trás, favorece o varejista, né, vendendo o seu produto ou vendendo o seu serviço. Então, existem muitos impactos no momento em que uma transação, uma solução de prevenção à fraude deixa de gerar esses falsos positivos, né? Ou seja, ela é mais assertiva e, ao mesmo tempo, tem a inteligência artificial para aprender também esses novos comportamentos. Pode ser, nenhuma solução acaba sendo perfeita, nada na vida é 100% perfeito, mas aprendendo dos seus erros, né? Ou seja, gerei um falso positivo, aproveitando o seu exemplo, Flávio, se por algum engano, né, essa primeira transação foi recusada, eu não posso mais recusar transações similares a esse tipo de situação, né? Jamais. Se eu tenho inteligência artificial, por que eu continuo cometendo os mesmos erros? Né? Não faz sentido. Então, a tecnologia existe justamente para aprender desses erros, aprender, ter uma retroalimentação, né, do padrões de fraude, padrões de falsos positivos e sempre melhorando, né? Uma melhoria contínua. Bom, eu há pouco aprendi com você essa. Você me falou, não tem nada mais seguro do que recusar todas as transações. Você não vai deixar correr nenhum fraude, mas também não vai ter negócio. Para isso não adianta nada, né?
Agora, para a gente complementar a nossa conversa, um outro assunto importante, e a FAICO sempre traz muitos tópicos na cena, assim, a FAICO firmou uma parceria muito importante, pelo que eu entendi, também para detecção de fraudes, mas num contexto de transações entre bancos. E conta um pouco dessa nova parceria, que também é algo importante, tem aí um outro aspecto aí de como a FAICO trabalha. Sim, sim. Essa parceria que foi anunciada recentemente foi com uma empresa global chamada FIS. Né? A empresa FIS, com essa presença global, ela oferece soluções e serviços para prestadores de serviços de pagamentos, para instituições financeiras, ou seja, para as empresas que oferecem cartões de crédito, cartões de débito, contas digitais, fintechs, ou seja, desde bancos grandes consolidados até empresas menores ou até startups e fintechs. Né? E nesse sentido, essa parceria foi além, né, da FIS oferecer esses serviços, mas também de oferecer esse serviço de maneira segura. E aí entra a parceria com a FICO, que é aplicar em conjunto uma camada de proteção em que faça o monitoramento dessas transações realizadas com todos esses meios de pagamentos. E outra vez, se a gente compara isso com o tópico que a gente estava discutindo antes de falso positivo, não só proteger uma transação que tem uma suspeita de fraude, evitar aquele tipo de transação, mas também manter uma melhor experiência do cliente. O que é manter a experiência do cliente? Eu saber recusar os falsos positivos, saber identificar os falsos positivos, mas também comunicar-me com cada pessoa, né? Ou seja, nós aqui sabemos que cada um tem uma preferência por canal de comunicação, né? Algumas pessoas preferem ter comunicações ou mensagens pelo aplicativo, né, que a gente chama de push messages, outros preferem receber um SMS, outros preferem receber um e-mail, outros preferem receber uma mensagem no WhatsApp ou uma chamada telefônica. E isso também foi uma das camadas de comunicação e experiência do cliente que entra na parceria, e também, trazendo um pouquinho para essa pesquisa que a FICO realizou, foi uma das perguntas que a gente fez, né? Ou seja, por qual canal o brasileiro, né, prefere verificar essas suspeitas de fraude ou verificar os pagamentos, né? O brasileiro, acho que um pouquinho diferente da América Latina, prefere mais o aplicativo, né? Então, ou seja, pelo aplicativo do seu banco ou aplicativo da sua carteira digital, enquanto que em outros países da América Latina existe uma preferência maior por SMS ainda, né? N motivos, assim, não dá para passar por todos eles, tem questões culturais, tem questões locais, mas esse é um ponto que a pesquisa também identificou, que isso ajuda também as empresas a tomarem melhores decisões, né? Se eu sei que os brasileiros são mais aptos a responder pelo aplicativo, eu vou investir mais nesse canal, vou investir mais nesse tipo de comunicação com os meus clientes. Não, foi muito legal você fazer essa ponte com o nosso primeiro assunto, que foi a pesquisa, né? Porque permite, inclusive, fazer essa conexão e entender um pouco melhor e perceber também o quanto a FAICO está comprometida em entender o consumidor para que possa proporcionar aí uma integração melhor, um serviço melhor, né, todos os seus algoritmos e tal. Puxa vida, sabe que no começo da nossa conversa eu esqueci de comentar, e eu vou fazer isso agora. Já conversei muitas vezes com a FAICO, inclusive a FAICO já tem playlist aqui no Papo Fácil. Eu vou colocar um atalho aqui no canto direito na edição para o playlist, colocar aqui algumas telinhas de alguns das conversas que eu já tive. Espero que tenhamos mais, sempre vai ter bastante assunto para a gente conversar. Eu acho esse assunto realmente estimulante, e que a próxima conversa possa ser pessoalmente, em torno de uma mesa. A FAICO é aqui pertinho da minha casa, dá para ir quase que a pé e tomar um café juntos, que tal? Com certeza, está convidadíssimo. Acho que a próxima conversa é pessoalmente, tomando um café e falando de mais resultados aí e insights que a FAICO tem criado.
Não, maravilha. Que isso seja breve, né? Te agradeço muito por essa oportunidade de poder trazer aqui as novidades e até as informações da FAICO. Super obrigado, Ikeda. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Fabrício Ikeda, diretor global de fraude e compliance da FAICO. Fique bem e até essa nossa próxima conversa, que seja breve. Obrigado, Flávio, pelo convite. É sempre um prazer aqui participar com vocês.